Conversas cruzadas aqui na TV Com. Hoje nós estamos discutindo o relatório que fez aí uma ferição em unidades prisionais em Santa Catarina, apontando problemas na área de assistência médica, superlotação, insalubridade e também tortura. Relatório ligado à Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nós contamos desde já aqui conosco na companhia da senhora Yara Hornk, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Estadual de Psicologia. Bom, este relatório divulgado amplamente, a senhora acompanhou, e eu queria saber da senhora o seguinte: nós temos avanços na infraestrutura do nosso sistema prisional catarinense? Boa noite. Boa noite a todos, todas. É o seguinte, eu considero que se a gente for fazer comparações, como eu estava ouvindo a entrevista do Jardel falando de inspeções realizadas há muitos anos atrás e com questões que são recorrentes. Evidentemente, em relação a isso, a gente tem avanço, né? Mas eu atribuo, assim, a uma política geral de encarceramento, né? Em que a prioridade é o encarceramento e que ela provoca problemas de superlotação e de cuidados, né? Falta de cuidados, na verdade, né? São seres humanos que estão presos e eles deviam ter direito a todos os recursos que uma pessoa pode ter, porque ele foi condenado a uma pena de privação de liberdade e não de maus tratos. Exato. Então, acho que nesse sentido, a gente tem avanço. Quando você tem uma prisão nova, e em geral o equipamento, quando começa, está mais limpinho, mais organizadinho. Mas o modelo, em geral, de encarceramento, ele tira a perspectiva da pessoa que está ali dentro, dela ter uma condição de superação da sua situação. Por causa de quê? Por causa que é um pouco valorizado a condição de recuperação da pessoa e a perspectiva de reingresso na sociedade, né? Na medida que a maioria dos presos, uma grande parte, não sei se é maioria efetivamente, mas uma grande parte dos presos, eles estão com medidas provisórias, ainda sem processo, aguardando julgamento. Então, a gente tem uma superlotação que poderia ser resolvida de uma forma bem imediata se a gente tivesse uma outra política. Que tipo? Uma política que privilegiasse, por exemplo, né? A gente tem um avanço agora, que são as audiências de custódia, que podiam estar... resolve de quem está ingressando agora. São, né? Mais rápidas. Então, a audiência de custódia significa que o juiz já vai ter o contato com aquele problema, já vai ter uma solução imediata, em vez do preso ficar aguardando que o processo dele chegue às mãos de um juiz. E isso pode demorar um ano. Essa questão, né? Sabe que... Bom, o debate está aberto aqui, pessoal. Só que, em contrapartida, eu tenho certeza que tem muita gente em casa, nesse momento, escutando, assistindo o nosso debate, pensando assim, já os caras lá defendendo presos. Porque, de outro lado, você tem uma sociedade vitimizada pela violência, em especial essa violência contra o patrimônio, que não tem uma resposta positiva para a sociedade. A nossa polícia resolve o problema nos grandes crimes, né? Os crimes de muita repercussão, porque a estrutura enxuta, ela tem que concentrar esforços naquilo que é mais grave. Estupro, latrocínio, sequestro, como houve uma operação super bem sucedida da nossa polícia em São João Batista, enfim. Agora, esse crime menor, mas que ataca muito o cidadão, que é a loja assaltada, o comércio do pequeno comerciante assaltado, a residência, furto na residência, esse cidadão, ele fica com aquela sensação de que, olha, é impunidade nesse país, né? Então, de um lado, a gente tem a convicção de que esse sistema não recupera e tem uma dificuldade de recuperar, e de outro lado, você tem uma sociedade que se sente vitimizada, né? Onde é que se chega a um equilíbrio, motor? Eu queria falar assim, que eu acho que a sociedade precisava discutir essa política, né?
E não é só se queixar, reclamar. A sociedade pensa então, que vai resolver com polícia na rua, com mais unidades prisionais. É isso que a sociedade pensa, né? Isso. E eu acho que a gente está mais que provado, né, pelas consequências, pelas estatísticas, que essa política não está funcionando. Claro que a gente precisa de polícia na rua também. Claro que nós precisamos de unidades prisionais. A gente precisa de uma polícia que nos ajude, né? Então, quando a gente precisa de uma polícia que ajude, eu concordo completamente com a doutora Yara. A questão da política de encarceramento, como única medida punitiva, ela não é efetiva, né? A audiência de custódia traz um mecanismo científico comprovando, em alguns casos a gente teve meses em que 65% dos APFs não foram convertidos e foram convertidos em medidas cautelares, alternativas, ou o processo, a pessoa é submetida ao cumprimento do processo legal, ou seja, ninguém sai sem punição, mas há também o fato da Central de Penas e Medidas Alternativas. Elas foram fundadas em 2012, né? Nós tivemos um atendimento aí já globalizado de mais de 13 mil processos, ou seja, que foram resolvidos no ambiente das penas alternativas e que evitaram o sistema prisional. Então, eu acho que nós precisamos avançar mais. Na questão das audiências de custódia, a região da Grande Florianópolis ficou assim muito claro que em Florianópolis, e agora eu acredito que na região da Grande Florianópolis também, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas sendo presas sem ter necessidade, elas poderiam ser penalizadas de outra forma. Eu acho que a gente tem que avançar na questão da regionalização das centrais das audiências de custódia e aprimorar e ampliar ainda mais as centrais de penas e medidas alternativas, que é uma parceria do Poder Judiciário, da Secretaria de Justiça e do Ministério Público, que vem funcionando muito bem, né, nesses últimos anos. Eu queria aproveitar até essa colocação do Leandro, até para dizer também que esse programa de penas e medidas alternativas, que é também a ideia que a Yara colocou aqui para a gente, como uma alternativa a essa política de aprisionamento, ela foi premiada nacionalmente. No ano passado, numa premiação feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ficou na 3ª colocação competindo com todos os programas e todos os projetos em que apresentavam medidas alternativas a essa política de aprisionamento. Nós estamos conseguindo executar isso? Estamos conseguindo, todos os juízes, todos os promotores, em que tem a Central de Penas e Medidas Alternativas na sua comarca, são unânimes em homenagear, vamos dizer assim, reverenciar esse programa. Só para explicar para o pessoal de casa, quais são as penas alternativas? Que tipo de prestação de serviço à sociedade? Os mais diversas situações, fica a critério do juiz também identificar ao mercado local. Exatamente, a realidade da sua comarca, do seu município, daquela região, e também onde está inserido, vamos dizer assim, o sujeito a quem se atribui a prática criminosa, de encontrar ali um mecanismo que seja adequado para que ele seja punido. Instituições conveniadas. Eu gostaria de exemplos. Já vou chegar lá. O que é importante que a gente diga aqui, até dentro daquela advertência que tu colocaste, que é realmente muito importante, quando se fala em medidas alternativas ou penas alternativas, está se trabalhando também na perspectiva da punição, mas é uma punição que integra, que é uma punição que insere. Que não exclui, né? Que não exclui, exatamente. E que é possível você acompanhar mais de perto, até por integrantes da sociedade ou do local onde vai cumprir aquela punição, como que ele faz, como é que é feito o acompanhamento do cumprimento dessa punição. É claro que essas penas, elas são destinadas a determinado tipo de crime, a determinado tipo de pessoa que pratica aquela atividade criminosa, não são para todos. Aquelas situações em que são previstas expressamente pela lei, aqueles crimes de menor ou médio potencial ofensivo. É claro que para aqueles crimes de grave potencial ofensivo, não há outra alternativa a não ser o encarceramento. O problema é que a gente amplia demais o encarceramento para também essas pessoas que praticam esses crimes sem violência, por exemplo. Então, um exemplo que é bastante claro: o sujeito que pratica um determinado crime de médio ou de pequeno potencial ofensivo, um crime de lesão corporal leve, por exemplo, em que, ou até mesmo em determinados crimes como
uso de drogas. E se constata, vamos ficar com o uso de drogas, se constata que o sujeito também, além de usuário, ele também é dependente. Sim. Quando se constata que o sujeito, sob essa condição, praticou uma atividade criminosa, ele poderá, o juiz, verificar essa situação, ou de dependência, ou de usuário reiterado, poderá fazer com que ele seja submetido a determinado tratamento, em que, ao invés de ele ser encarcerado, que seja colocado numa clínica, por exemplo, numa determinada comarca, em que ele receba lá um tratamento ambulatorial, etc., até que ele possa controlar, vamos dizer, esse seu vício. Quer dizer, a pena alternativa seria o tratamento químico. Exatamente. Perfeito, perfeito. Agora, secretário, a questão da tortura que consta no relatório, fala assim, descarga elétrica, espancamento. Olha, a gente vem trabalhando nesses últimos anos de uma maneira bastante efetiva na matriz curricular de formação do agente penitenciário, inclusive com diversas sugestões dadas pelo Departamento Penitenciário Nacional, pela própria Corregedoria do Ministério da Justiça, do Tribunal de Justiça, do MP, e ampliando muito a questão da abordagem do ser humano, da dignidade humana, dos direitos humanos, em todos os cursos, não somente no curso básico de formação, mas também nos cursos livres que são ministrados pela nossa academia, que vão de cursos de carga horária pequena de 60 horas até pós-graduação em gestão penitenciária. A questão desse tratamento vem sendo trabalhada na forma mais importante que o ser humano pode responder, que é na questão educacional. Então, esse relatório especificamente, né, que trata dessas questões, ele passa por cima dos relatórios de fiscalização do Ministério Público e do Poder Judiciário mensalmente, que não apontam nenhuma... Nós não temos nenhuma denúncia... Pois é. Como é que eles chegaram nessa conclusão, porque então? Aqui, nesse relatório, só se ouviram o depoimento dos presos. Não ouviram o depoimento dos gestores. Tem uma foto que aparece, bastante emblemática, em que aparecem os presos na sala de aula usando marca-passo. A gestora relatou, a pessoa que estava lá, ela me conta, a Mayra lá de Tubarão, que o senhor inclusive estava próximo, que ela informou, a nova diretora da unidade, ela é pedagoga, né? Ela informou que como a sala de aula não é dentro da unidade, os presos são levados para lá utilizando algemas e marca-passo. E que naquele momento em que o pessoal chegou para monitorar, o marca-passo e algemas estão sendo retirados. Esse é um procedimento padrão. Como é que o marca-passo que tira? O marca-passo é uma algema nos pés. Tá. Né? Tá. Semelhante não é o marca-passo do coração. Não, do coração. Tá bom. Completamente diferente. Tá. Se bem que às vezes me dá um problema no coração quando vejo algumas coisas dessas, né? Sim. Mas, e ela explicou para a pessoa que fazia a investigação de que eles já estavam sendo retirados. No relatório aparece como se eles estivessem sendo diariamente assistindo a aula com marca-passo e com algemas. Como é que eles iam poder desenvolver essa sua atividade desse jeito? Essa é a questão básica que faz com que esse relatório ele é recebido com serenidade, mas também com crítica. Não admitir os avanços que foram feitos na penitenciária de São Pedro de Alcântara de 2011 para cá. Dr. Paulo Sorci, juiz do CNJ, fez uma última inspeção em 2014, posterior a essa visita que o Dr. Jadel fala de 2013, e diz que é uma outra unidade. Sim. Uma outra unidade, com a quantidade de serviços que estão sendo prestados. A questão do atendimento à saúde, a gente tem o PENASP, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Presa, que traz para os municípios a responsabilidade da atenção básica de saúde. E não traz só a responsabilidade, traz recursos. Do Estado, 22 municípios estão habilitados, apenas 6 22 estão inscritos, apenas 6 estão habilitados para poderem receber esse recurso. E esse recurso prevê a contratação de uma equipe multidisciplinar, a aquisição de medicamentos para o município, e o recurso ainda ele é superavitário. O município ainda pode ter uma demanda que, se sobrando recursos, ele pode investir no atendimento básico do próprio município. Sim. Então, é uma política federal bastante importante e ressignificadora no Estado. A partir disso, o Estado passou a construir unidades básicas de saúde a partir das RDCs da Anvisa. Quantas vagas foram criadas no ano passado? Olha, eu vou lhe dizer que nós criamos 4.751 vagas de 2011 para cá.
Tá. Até 2015. Um número considerável. Tá? E considerando já 600 vagas em curitibanos. E mais 1.200 vagas, considerando a abertura da penitenciária de Blumenau na próxima semana, dia 26, e considerando a abertura da penitenciária, a inauguração da penitenciária de Chapecó, que também se encontra igualmente pronta. Já na primeira semana de fevereiro tem uma dificuldade em função do feriado ali, mas a gente está administrando e vamos anunciar rápido. Então, seriam 1.200 novas vagas. Além disso, se encontram em construção no estado hoje 3 presídios femininos, né, em Itajaí, em Chapecó e Joinville. Ainda no primeiro semestre, a ordem de serviço para o presídio de feminino de Tubarão, que é esse que foi auditado aqui pelo relatório, e a construção da primeira penitenciária feminina no estado, na cidade de Criciúma. Nós estamos falando em torno de 2.300 vagas, 1.300 vagas femininas para um universo hoje de 1.000 mulheres presas. Bom, nós vamos para mais um intervalo e eu queria saber, doutor Takashima, daqui a pouco, no nosso próximo bloco, que eu já escutei por parte da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB, eles criticam a dificuldade que o preso tem, em especial o egresso, a tal da casa do egresso, né? Aquele preso que já cumpriu pena, recebeu liberdade, não tem nenhum vínculo com a sociedade local, onde ele está cumprindo pena, muitas vezes sai sem uma carteira de identidade, sem R$1 no bolso, e para onde é que ele vai? Nós vamos para o intervalo e até já.